Você já percebeu como no Brasil a justiça parece funcionar em duas velocidades? Uma para o cidadão comum que se vê esmagado por cada vírgula da lei, e outra para aqueles que, mesmo depois de tantas provas, tantos escândalos e tantas condenações, sempre encontram uma brecha, um recurso, uma interpretação conveniente que os coloca novamente no jogo? Pois é. Hoje eu quero falar sobre mais uma dessas manobras. Uma jogada que está sendo articulada silenciosamente dentro do próprio Supremo Tribunal Federal e que pode significar, na prática, a libertação política e jurídica de Jair Bolsonaro. Você viu essa notícia? Pois é. Ela passou quase despercebida nas manchetes da grande mídia, que prefere pintar o STF como uma instituição neutra e imparcial acima de qualquer suspeita. Mas a verdade é que, por trás dos discursos técnicos e das trocas de cadeiras entre ministros, está se desenhando uma estratégia calculada para revisar a sentença que condenou Bolsonaro. E quem está no centro dessa movimentação é ninguém menos que Luiz Fux, o ministro que até semana passada fazia parte da primeira turma do Supremo, mas agora pediu transferência para a segunda. À primeira vista parece algo banal. Afinal, ministros trocam de turma, se aposentam, se realocam. A mídia até tratou como uma decisão administrativa normal. Mas eu te convido a olhar um pouco mais de perto, porque o momento, o contexto e as consequências dessa troca revelam um cenário bem mais sombrio. Uma possível manobra para garantir maioria pró-Bolsonaro dentro da segunda turma. Hoje, nós vamos destrinchar essa história, entender o que está em jogo e o que isso revela sobre o verdadeiro estado da nossa democracia. Porque o que está acontecendo no STF não é apenas sobre um pedido de revisão judicial. É sobre como o poder continua sendo usado para blindar uma elite política que se recusa a responder pelos seus próprios crimes. E, no fim, o mais preocupante. Tudo isso pode estar sendo feito dentro das regras, mas contra o espírito da justiça. Então, o que acontece é o seguinte. Por trás dessa movimentação aparentemente técnica do ministro Luiz Fux, existe uma engenharia política e jurídica, feita sob medida para beneficiar Jair Bolsonaro e seus aliados, que estão enfrentando processos no Supremo. O que a gente tem aqui não é apenas uma troca de turma, é uma reconfiguração estratégica do campo de batalha judicial. Para quem não está familiarizado, o STF é dividido em duas turmas. Cada uma delas julga casos de forma independente, e a composição dessas turmas faz toda a diferença. A primeira turma, da qual Fux fazia parte, é vista como mais dura, mais técnica e, em alguns casos, menos maleável às pressões políticas. Já a segunda turma tem uma composição mais, digamos assim, política, e é justamente lá que Bolsonaro quer ver o seu caso cair. E é aqui que entra a manobra. Fux, que votou pela absolvição de Bolsonaro anteriormente, decide sair da primeira turma justamente agora, no exato momento em que os embargos de declaração do ex-presidente estão sendo rejeitados, e quando o próximo passo seria a tentativa de revisão criminal. Essa revisão, para quem não sabe, é um instrumento jurídico usado para reavaliar uma sentença já transitada em julgado, ou seja, que já está oficialmente encerrada. É como tentar reabrir o jogo depois de perder. Agora, olha a coincidência. Com a saída de Fux e a reorganização das cadeiras, a segunda turma passa a ter maioria favorável a Bolsonaro. São dois ministros indicados por ele, André Mendonça e Nunes Marques. Mais o próprio Fux, que tem histórico de votos simpáticos ao ex-presidente. Do outro lado, ficariam apenas Gilmar Mendes e Dias Toffoli, que, por mais contraditório que pareça, têm adotado posturas ora duras, ora complacentes, dependendo da conjuntura. Ou seja, com uma maioria de 3 votos amigáveis, Bolsonaro pode tentar anular sua condenação, ou, no mínimo, reduzir drasticamente a pena.
Na minha opinião, isso aqui é um claro sinal de que o jogo político dentro do judiciário ainda está longe de acabar. A gente viveu 4 anos de aparelhamento institucional, de perseguição ideológica contra professores, artistas e servidores públicos, enquanto as estruturas de poder mais altas eram moldadas para proteger o próprio grupo no poder. E agora, mesmo depois da derrota eleitoral e das condenações por tentativa de golpe, o que a gente vê é a tentativa de usar as próprias brechas do sistema para garantir impunidade. Isso não é um caso isolado. Lembra quando o ex-juiz Sérgio Moro conduziu a Lava Jato com uma mistura perigosa de espetáculo midiático e manipulação judicial? Pois é. Lá atrás, a gente já viu o que acontece quando a justiça se torna palco de interesses políticos. A diferença é que agora o movimento é o inverso. Enquanto antes se usava o judiciário para perseguir adversários da direita, hoje o que se busca é usar o judiciário para proteger os mesmos que destruíram a democracia. E quem paga o pato, como sempre, somos nós. Porque quando o poder se corrompe, quando as instituições são manipuladas para proteger figuras que atentaram contra o próprio Estado, quem perde é o povo. É o trabalhador que acorda cedo, que paga imposto, que acredita que o país pode mudar. É a enfermeira, o entregador, o professor, que vê em seus direitos sendo rasgados, enquanto quem cometeu crimes contra a Constituição é tratado com luvas de seda. A grande mídia, como era de se esperar, vai noticiar essa movimentação como uma simples mudança administrativa. Vão falar de prerrogativas regimentais, autonomia do ministro, reorganização interna, mas o que eles escondem é que o verdadeiro objetivo dessa troca é criar o ambiente perfeito para uma revisão criminal favorável ao ex-presidente. Uma revisão que, se aprovada, pode anular todo o processo e transformar um condenado em vítima, e pior, reabilitar politicamente alguém que tentou subverter a ordem democrática. E isso, para mim, é gravíssimo, porque fere diretamente o princípio da igualdade perante a lei e o próprio sentido da democracia constitucional. A ideia de que ninguém está acima da lei é o pilar básico de qualquer Estado de direito. Quando um ministro manipula sua posição dentro do Supremo para alterar o resultado de julgamentos, ele não está apenas agindo em benefício de um político. Ele está enfraquecendo a confiança de todo o país na justiça. E o pior é que, no discurso público, esses mesmos que agora clamam por revisão e erro judiciário são os que há pouco tempo gritavam: prendam todo mundo, acaba com o STF, fecha o Congresso. É uma ironia trágica. Os inimigos da democracia agora se escondem atrás dela para se livrar da punição. Na prática, o que está em curso é uma tentativa de reconstruir a blindagem bolsonarista dentro das instituições, usando o próprio Supremo como escudo. O mesmo Supremo que eles atacaram nas ruas, nas redes e até nas Forças Armadas, agora pode se tornar o meio para garantir que o ex-presidente e seus aliados escapem da justiça. E isso mostra o tamanho da contradição e da hipocrisia desse projeto político. O bolsonarismo sempre operou com 2 armas: a retórica do combate à corrupção e a prática da autoproteção. E agora, quando o cerco se fecha, eles mostram que nunca acreditaram na justiça, apenas queriam usá-la enquanto era conveniente. O que me preocupa é que, se essa manobra der certo, ela vai criar um precedente perigoso. Vai mostrar que basta ter amigos no topo para reescrever a história. Vai dizer, em outras palavras, que a impunidade ainda é a língua oficial da elite brasileira. Então, para resumir, essa notícia não é sobre uma simples troca de cadeira dentro do Supremo Tribunal Federal. Não é sobre burocracia, regimento interno ou reorganização administrativa.
Essa história é sobre como o poder continua se movendo nos bastidores para garantir que os poderosos escapem da punição, enquanto o povo é condenado a assistir mais uma vez o mesmo teatro da impunidade. O que a gente está vendo é o sistema se protegendo e, dentro dele, o bolsonarismo tentando se reerguer pelas frestas da própria justiça. Porque, sejamos honestos, se fosse qualquer cidadão comum tentando recorrer de uma sentença já transitada em julgado, esse pedido seria rejeitado no mesmo dia. Mas quando o nome é Jair Bolsonaro, de repente aparecem interpretações novas, revisões possíveis, argumentos técnicos e ministros sensíveis ao contexto. A mesma justiça que foi implacável com o povo pobre, que é dura com o pequeno comerciante, o trabalhador informal, o pai que atrasa a pensão, se torna branda e compreensiva, quando o réu é um ex-presidente que tentou colocar o país de joelhos. Na minha opinião, o que está em jogo aqui é mais do que um caso jurídico. É a disputa pelo sentido da democracia, porque a democracia não é só votar de 4 em 4 anos. Ela depende da confiança nas instituições, da igualdade de todos perante a lei e, principalmente, da ideia de que ninguém, absolutamente ninguém, pode estar acima das consequências dos seus atos. E quando essa regra é quebrada, quando o poder é manipulado para salvar um projeto político falido, a mensagem que se envia ao país é devastadora. Se você tiver influência, a lei se curva. E é por isso que esse episódio vai muito além do Bolsonaro. Ele é um retrato fiel do que a extrema-direita sempre representou no Brasil, o autoritarismo travestido de moralismo. A gente viu esse filme antes. Foi assim na ditadura militar, quando a tortura era justificada em nome da ordem. Foi assim nos anos da Lava Jato, quando se fingia combater a corrupção, mas na verdade se destruía a soberania nacional e a política progressista. E é assim agora, quando o mesmo discurso de respeito à lei é usado para transformar criminosos em mártires. A verdade é que o bolsonarismo não acabou, ele só mudou de tática. Se antes gritava nas ruas pedindo golpe, agora sussurra nos gabinetes do poder pedindo revisão de sentença. E isso é ainda mais perigoso, porque é o autoritarismo vestindo toga, falando em nome da justiça, fingindo moderação, enquanto trabalha para desmontar a credibilidade das instituições por dentro. E nesse cenário, eu vejo uma escolha muito clara diante de nós. Ou a gente defende a democracia com coragem, ou vai assistir calado enquanto ela é corroída, pouco a pouco, pelas mesmas figuras que juraram destruí-la. Não dá para ser neutro quando o que está em jogo é o futuro do país. A grande mídia, mais uma vez, tenta nos convencer de que tudo isso é normal, que são apenas movimentos institucionais. Mas o que eu vejo é conivência, é medo de tocar no nome dos poderosos. É o velho pacto de silêncio que sempre protegeu os de cima. Por isso, o papel da sociedade e o nosso papel aqui é quebrar esse silêncio, é olhar para essas notícias com desconfiança, questionar as versões oficiais e entender que a luta por justiça verdadeira não acontece nos tribunais, mas na consciência do povo. Porque enquanto a direita e a extrema-direita continuam jogando o seu jogo de poder, quem sofre é a população. É o trabalhador que enfrenta a inflação, o jovem que não consegue emprego, a mulher que tem medo de andar sozinha, o idoso que não recebe dignamente. São essas pessoas que sentem na pele o preço da impunidade lá em cima. Cada vez que um político corrupto escapa, cada vez que um juiz vira as costas para a verdade, a desigualdade aumenta, a desesperança cresce e a democracia sangra mais um pouco. E por isso, o que eu quero deixar aqui é uma reflexão. Fique de olho. Não aceite tudo o que te contam. Questione sempre, porque é justamente na distração do povo que eles agem. É quando a gente acha que está tudo resolvido, que eles se movem por baixo dos panos. E quando percebermos, pode ser tarde demais.
Mas ainda há tempo. O Brasil já mostrou que sabe reagir. A gente já derrotou o fascismo nas urnas, já enfrentou o ódio com coragem e vai continuar lutando por um país mais justo, mais humano e verdadeiramente democrático. O que eles têm é poder. O que a gente tem é consciência. E quando o povo entende o jogo, o sistema começa a tremer. Então, se você também acredita que a justiça não pode ser privilégio de alguns, compartilhe esse vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos furar a bolha juntos. Quanto mais gente entender o que está acontecendo, menos espaço eles terão para continuar manipulando o país. E para encerrar, eu quero dizer uma coisa que resume tudo o que eu acredito. O Brasil é dos brasileiros, não é dos corruptos, não é dos juízes de conveniência, não é dos políticos que se escondem atrás da toga. É do povo que trabalha, que sonha, que resiste. E enquanto houver gente disposta a lutar por verdade e justiça, ainda há esperança.